Vamos lá, então, para essa aulinha, capítulo 15, o amor como atração física. Todo mundo tem esse livro aí ou não? Tá todo mundo com o livro? A Ana Patrícia tá também? Tá? Quem que pode ler a reflexão para a gente? Então, já que está todo mundo com o livro, eu não vou nem... A Josefa está com o livro aí também, Josefa? Eu não estou conseguindo te ver aqui. Você tem o livro? Vamos lá, então. Quem que poderia ler a reflexão para a gente? Posso ler, Carlos? Vamos lá, então. É possível uma pessoa se entregar ao mundo se ela não se entregou a uma outra pessoa? Seria a entrega individual um aprendizado da sua entrega ao mundo? E aqueles que nunca se entregaram a um escolhido estariam em condições de se entregar em benefício do próximo? O assunto é muito polêmico e muitos se escandalizam com o conhecimento desse caminho. E nós, como pensamos ao nos depararmos do senso comum, ao nos desprendermos? E nós, como pensamos ao nos desprendermos do senso comum? Tá, eu falei que não ia compartilhar aqui, mas eu vou compartilhar só para ficar mais fácil a gente ver aqui. Depois a gente, a hora que der vontade, a gente tira um pouquinho só para a gente ter uma ideia. Então, vamos lá. É possível uma pessoa se entregar ao mundo se ela não se entregou a outra pessoa? Né? Ou seja, se eu não amo o outro, será que eu consigo me amar? Né? Se eu nunca pude dar amor para uma outra pessoa, será que eu conseguiria fazer com que esse amor pudesse ser sentido em mim, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje, né? E aqui na reflexão, e depois no final, a gente vai tentar ver o que a gente conclui disso, ele vai falar se esse amor eros é a base do amor cristão. Porque o amor eros, a princípio, se eu perguntar para vocês, ou se eu encostar lá num ponto de ônibus e perguntar para todo mundo que está lá, falar assim, o que é amor eros? As pessoas vão dizer, o amor eros é aquele amor da paixão, é aquele amor por aquilo que eu não tenho, não é isso que todo mundo vai dizer para a gente em coro, uníssono, né? Lá no ponto de ônibus, na fila do supermercado, né? Ela fala, não, quando eu amo aquilo que eu não tenho, quando eu estou apaixonado, eros vem de erótico, né? Aliás, erótico vem de eros, então a gente vai lembrar de tudo isso. Né? Então, será que o amor cristão ele vai ter alguma coisa a ver com esse amor eros? Tá? Então, é isso que a gente vai tentar entender um pouquinho nessa aula de hoje. Né? Vários conceitos que a gente aprendeu lá atrás, a gente vai ver que a gente vai dar uma acertada neles e tentar readequar eles em algum momento. Vamos lá. Quem que pode ler essa introdução aqui para a gente? Eu leio. Vamos lá. Introdução. Este capítulo tem por finalidade fazer um estudo mais aprofundado sobre o amor, de uma maneira geral. Em particular, o amor eros, o amor conjugal, o amor sentimento, o amor carnal, o amor platônico e a dualidade, permissividade e puritanismo. Os gregos souberam bem representar, através de sua mitologia, a questão do amor. Conseguiram, por meio de seus deuses, deduzir os sentimentos humanos envolvidos quando o amor se faz presente. O tema em questão nos fará viajar ao longo da história da humanidade, analisando como esse assunto tomou diferentes formas nas diferentes épocas e locais. As relações entre os homens e, mais especificamente, entre homem e mulher, sofrem uma evolução constante no decorrer do tempo. Como as sociedades lidam com um assunto sempre atual e de cunho quase sempre conflitante. Tá. Eu estava assistindo um filme ontem,
Um filme muito bacaninha que está lá na Netflix. Eu não lembrei o nome dele, mas depois eu lembro. É um filme sobre uma moça e um rapaz que se conhecem. A moça é casada, ela vai ser amante do rapaz. A última carta de amor. A última carta de amor. Depois dá uma olhadinha lá, que eu achei muito bacana esse filme. Quem tiver a fim de ver. E é um filme que se passa em 1965. E a moça, ela conhece um amante. E o marido, é claro que eu não vou contar o filme para vocês, mas o marido, ele acaba descobrindo essa história, né? E aí ele tem uma reação que é muito própria, que a gente vê muito em filmes americanos e filmes europeus. Não é aquela relação que nós temos aqui no mundo latino. Por exemplo, aqui no mundo latino, até pouco tempo atrás, eu achava que eu era dono da outra pessoa. E que se você me trair, eu posso lavar a minha honra, não era isso que se fazia? Eu posso lavar a minha honra, eu posso te matar. E existia até atenuantes para homicídios, né? Porque isso foi em defesa da honra. Nós estamos falando de pouco tempo atrás, estamos falando aqui de 50 anos atrás, 40 anos atrás, e talvez até menos, né? E muita gente ainda vai querer matar o companheiro ou a companheira se souber que foi trocado por outro, não vai? Então, só que lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, eu não estou dizendo que todas as pessoas fazem assim. Pelo menos nos filmes, eu não sei se é verdade, no dia a dia, eles não agem muito dessa forma. O homem traído, ele pode perdoar a mulher. Você vai ver em vários filmes que o homem é traído, mas ele perdoa a mulher. E eles continuam vivendo, né? E aqui no Brasil, às vezes o homem traído, ele tinha até vontade de perdoar a mulher, porque ele fala, poxa, a gente tem uma família, tem uma história, tem uma família constituída, aquilo foi uma aventura, um momento de fraqueza, a gente não precisa jogar tudo isso fora. Mas a sociedade não deixava que ele fizesse isso. Porque se ele perdoasse a pessoa que o traiu, ele ficaria muito mal visto, não era assim? Né? E tem uns nomes que o pessoal chama que eu não quero nem repetir aqui, né? Então, ele ficaria muito mal visto, ele ficaria muito envergonhado. Então, ele, às vezes, acabava rompendo aquele relacionamento, sofrendo o resto da vida, mas, como ele tinha que dar uma satisfação para os amigos e para a sociedade, ele não fazia. Algo que talvez já tenha sido superado em culturas que têm um pouquinho mais de desenvolvimento ou que tenham aprendido de uma outra forma. Então, olha como o amor é visto em vários lugares, como que os relacionamentos são vistos em vários lugares, né? Então, em cada canto do mundo, a gente vai ter uma forma de olhar para os relacionamentos. Né? E eu não estou dizendo que está um certo ou está errado. Pô, pode falar. Não sei se vocês viram um vídeo lá que eu postei do Cortella. Não sei se alguém viu. Não vi, eu assisti, não, mas eu vou assistir depois. Ele fala sobre o amor e paixão, né? E ele fala um pouco do que significa o amor, né? Assim, tenta falar. E aí, eu já vi em uma aula que eu assisti ontem até dele, com outro professor, que é um psicanalista, falando sobre o amor, dos tipos de amor, né? Que ele divide, assim. Aí tem o amor platônico, né? Ele vai subdividindo, tem várias subdivisões. E o amor neurótico, o amor obsessivo, né? E o Cortella fala naquele videozinho lá sobre a liberdade do amor, da liberdade do casamento, da relação, né? Do amor, do casal, de um homem, mulher, ou dois homens, ou das mulheres, enfim, dos amantes lá, dos que se amam. A coisa da posse, quando ele fala, aí ele falou uma coisa legal, interessante, que ele falou assim, vocês já ouviram falar em você me sufoca. Tipo assim, o que é você me sufoca? Você me sufoca é você tirar o ar da pessoa, é você ser dono da pessoa, você não deixar a pessoa ter as próprias opções dela, praticamente, né? E é uma coisa forte mesmo. E aí, se você for pensar, realmente, tem vários tipos, você vê, de relacionamentos que se enquadram o amor, né? Nas pessoas, como elas lidam com isso. A coisa do obsessivo, né? Que eles têm os amores que entram como amores, você quer, diferente da paixão, né? Às vezes é um amor mesmo, tá lá anos com aquela pessoa, mas tem uma coisa obsessiva na relação. O amor realmente, aí ele divide isso, é interessante, ele explica, sabe? Tem as várias formas de amor e outra coisa, dentro de uma sociedade, cada indivíduo ele vai enxergar o amor de uma forma.
Né? O que você falou. Então, vai ter um que vai sufocar, vai ter outro que vai achar que tem que fazer tudo junto, vai ter outro que se você tocar no nome da ex, pelo amor, acabou a amizade. Né? Então, a gente vai ter muito ciúme, muita posse, vamos ter vários parâmetros aí. Então, depende muito do meio onde eu vivo e depende muito também de mim. Né? Depende da pessoa também. Então, aí, nesse capítulo, hoje, a gente vai estudar muito essa questão de como o amor, como a atração física, esse amor que a gente chama, né? Esse amor romântico, né? Entre aspas, como que isso se desenvolve ao longo da vida. A gente tem um mito de Eros aqui no capítulo 2, eu vou tentar contar essa historinha mais ou menos aqui para vocês. Então, como que é esse mito de Eros? O amor representa lá, né? Representado aí assim, ó. A gente tem Eros, tá? Eros é um deus, tá? Deus do amor e da paixão. E aí o que acontece? Quando você anda pelas estradas por aí, você vai ver motel Eros, do sentimento erótico. Então, tudo que é Eros está ligado ao amor, está ligado à paixão, né? Está ligado até a questão do sexo. Então, o que acontece com o Eros? Ele é filho de Afrodite. O cara, o Eros, é filho da Afrodite. Afrodite, a palavra afrodisíaco vem de Afrodite, né? Como todo mundo sabe. Então, o que é a Afrodite? É a deusa da beleza e do amor. E o Eros é filho dela. Aí, o que aconteceu com o Eros? O Eros estava andando lá e tinha uma moça muito bonita, que chamava Psique. A moça mais linda do reino. Só que essa moça não era uma deusa, ela era um mortal. E o Eros, ele se apaixona por essa moça. E a mãe dele, a Afrodite, não gostou do que viu. Ela falou, não, meu filho, ele tinha que namorar, ele tinha que se casar com uma deusa também. Ele não tem que se casar com uma mortal, mesmo ela sendo a mortal mais bonita do pedaço. Né? E aí ela não gosta. E aí o que acontece com os pais dessa moça? Tá? Com os pais da Psique. O rei, que é o pai dela, ele vai ao oráculo, e lá no oráculo, a pitonisa, ela fala para ele, olha, a sua filha, ela vai conhecer alguém e vai se apaixonar por alguém. Só que esse alguém que ela vai conhecer vai levá-la à morte. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que tentar evitar isso. Aí, o que o pai dela fala? Bom, já que você vai conhecer um cara, e esse cara vai te levar à morte, então a gente vai ter que tentar encontrar uma solução. Aí, o que a pitonisa fala para ele? Olha, você vai levar ela na beira de um abismo, e chegando lá, o vento vai levar essa moça, ela vai cair no abismo, e acabou. Né? Vamos ver o que vai ser reservado para ela. E por que o pai resolve fazer isso? E por que o pai procura a pitonisa? Porque essa moça, mesmo sendo a moça mais bonita do pedaço, ninguém mais se apaixonava por ela. Por quê? Porque o Eros estava apaixonado. Né? Porque quando falaram para ele dessa moça, e a mãe falou, olha, essa moça é muito bonita e ela está ameaçando aqui a minha beleza no reino, então eu quero que você vá lá e mate essa moça. Aí o que o Eros faz? Ele entra no quarto da moça e ele fala, rapaz, ela é muito bonita mesmo. Só que aí ela ameaça de acordar. Quando ela ameaça de acordar, o que o Eros faz? O Eros não tem aquela flechinha para deixar todo mundo apaixonado? Ele dá um tiro contra, então a flechinha flecha nele mesmo. E aí, como a moça está lá, ele se apaixona por ela. E aí, ele não deixa que ninguém mais se apaixone por ela, porque ele não está com a flechinha, porque para eu me apaixonar, eu tenho que ser flechado pelo Cupido, que é o Eros. Né? E ele não flecha mais ninguém, porque ele está apaixonado por ela. Então, como ela não casa, o pai vai na pitonisa e chega nisso. Aí, o que acontece? Aí ele vai, e esse vento, que se chama Zéfiro, chega lá nesse abismo, esse vento leva a moça, né, a Psique, e Psique vai para um lugar, e lá nesse lugar tem um palácio muito bonito, e ela fica lá encantada, e quem que vai lá toda noite? É o Eros. Tá? É o Eros. E aí o Eros acaba sendo muito feliz com ela lá. E lá eles podem viver essa paixão longe de Afrodite e longe dos outros. Resumindo a história, Afrodite descobre,
né, acaba com a farra, tá? Eu vou dar uma resumida boa, né? Acaba com a farra, e essa moça é submetida depois, por Afrodite, a uma porção de humilhações, uma porção de tristezas, né? Ou seja, esse amor faz com que ela sofra muito. Até que um dia, ela e Eros conseguem ir até Zeus, que é o Bambambam, Bam, Bam, né? Que é o cara, e Zeus autoriza que Eros, que é um deus, possa se casar com a Psique. E aí eles se casam e são felizes para sempre e ficam juntos. Moral da história. Quem que é Eros? Emoção. É emoção, né? É aquele cara intempestivo, a paixão. Quem que é Psique? A É a razão. alma, é a alma, né? Psique é a alma. Então, Eros, ele está mostrando para a gente aqui que mesmo ele, que é o responsável por apaixonar todos, ele acaba cedendo e se apaixonando também, né? Por quem? Pela alma, né? Então, esse mito vai mostrar para a gente o quê? E essa história depois Platão, né? Os platônicos, eles vão, o pessoal que segue Platão, eles vão sempre ir muito por esse caminho. Então, o que é a paixão? A paixão, amar é sofrer. Você já ouviu falar isso, não ouviu? Eu podia até cantar a música do Djavan aqui, dizendo, né? Você adora a musiquinha, né? Que amar é quase uma dor. Quem que já não ouviu Djavan com aquela voz, né? Sofrida dele dizer, né? Eu esqueço que amar é quase uma dor. E quem já amou sabe que isso é verdade, principalmente o amor não correspondido. O amor correspondido é muito bacana, mas o amor não correspondido, e atire a primeira pedra, aquele que nunca foi correspondido, vale inclusive na adolescência, né? Ele vai entender que esse sofrimento da paixão, né? A paixão faz com que a gente sofra muito. Né? E aí, o que a paixão vai fazendo? Ela vai despertando sempre na gente esse desejo, aquela vontade de ficar junto, e quando esse desejo não é bem controlado, eu quero sufocar o outro, como você falou, Ana. Né? Porque eu quero você ao meu lado de todo jeito, de toda forma. Né? Então, se eu não tiver um equilíbrio bacana, eu acabo fazendo como sabonete, né? Eu faço que aquilo escape da minha mão, porque eu estou querendo aquilo demais. Lembra que a gente falou no início? Tudo aquilo que eu quero demais, eu mudo a minha posição mental, eu mudo a minha cabeça e acabo me tornando escravo dessas paixões. O que vocês conseguem tirar dessa historinha, desse mito de Eros? O que vocês conseguem acrescentar para mim nisso? Gisele já jantou, agora está mais tranquila. Vamos lá, Gisele. Eu estou tomando lanchinho aqui, viu, Cássio? Ah, não, tranquilo, beleza. Tá bom? Eu não entendi muito a questão aqui que o Zeus permite. Não entendi, assim, o que quer nos ensinar, o que o mito quer ensinar quando diz que Zeus permite o amor entre eles. Vamos tentar meditar um pouco. O que a Ana, a Marina, a Josefa, a Iracema, o que seria essa permissão de Zeus aí para que eles possam ficar juntos? Será que isso tem alguma coisa a ver com opa, com a sabedoria divina, com bondade? Quem é que está curtindo o som aí? Está apaixonada? É a Ana, a Marina. Era essa música? Não. Não, qual que é? Bota de novo. Isso aí. Tem o Estúpido Cupido também, né, o Carlos? Sim. O Cupido vê se deixa em paz, né? Que não aguenta mais. Isso. E aí, o que seria essa autorização de Zeus aí? Porque à medida que eu quero alguma coisa, e que eu, por exemplo, a gente está falando aqui de um Deus com uma pessoa normal, à medida que eu cedo alguma coisa,
né? Eu acabo buscando, os dois procuram se adaptar, se adequar, esse é só um ponto de vista meu, tá? Se adequar, se adaptar àquela nova situação, e eles vão pedir isso a Deus. Então, a questão da humildade. Então, ou seja, muitas vezes essa paixão, ela não é do jeito que deveria ser, mas eu tenho que me adequar a ela. Lembra que o nosso tema sempre tem a ver com isso, né? Então, eu tentando me adequar a essa situação, de repente eu até consigo. Mas se eu tenho um na posição de Deus, a outra na posição de mortal, entendeu? Ou seja, é uma luta que muitas vezes a gente tem que travar para conseguir realizar aquilo que a gente quer. Eu vejo mais ou menos dessa forma. Não sei se vocês têm outra visão. Eu posso... Eu Por estou lembrando uma favor. coisa agora, você falou de filme, é um outro olhar, acho que é da mesma coisa também. Tem um filme japonês, um desenho que chama A Princesa... Eu anotei. Princesa Kaguya. Kaguya. Princesa Kaguya. Ka é luz, é brilhante. Princesa da luz brilhante. É uma fábula, uma lenda japonesa, mas assim, e mostra também que tem a vida, né, após a morte e tal. No fim, isso só no fim. Vou contar já o fim do filme para vocês. Tá. Mas a história é de uma princesa, né? Ela vem nascer na Terra, mas ela não é gerida como os mortais. E ela nasce de um bambu. O Japão tem muito disso, né? De seres que nascem de outras coisas, que não são humanos, né? Mas de um bambu. E aí ela nasce e tal, e um casal de idosos que encontra ela entende que ela é uma princesa, porque também o próprio bambu também dá riqueza, tudo para ela ter uma vida boa, né? E aí ela quando ela sabe quando ela tem que ir embora, que ela mora na Lua. E quem vem buscar ela é um Buda, um tipo de um Buda, que é Zeus, né? Deus, né, que é o pai de todos, que foi quem enviou ela para a Terra, né, para mostrar que na Terra, tipo, não tinha nada. Você vai experimentar, você quer tanto experimentar, então você vai ver que lá não tem nada. E ela conhece o amor na Terra também, e ela não quer ir, ela não quer ir embora, como todos os mortais, não quer, tem medo da morte, né, não quer sair da Terra, né, mesmo tendo sofrimento, porque ela também sofreu, tal, mas teve muitas alegrias também. Então, ela fala para o Buda, né? Na Terra tem alegria, tem amor, eu conheci tudo isso, né? E só que, assim, por autorização dele, ela pôde vir para a Terra, mas também tem a hora de voltar para a Terra. E quando ela volta, eles colocam, tipo, um manto sobre ela, que aí ela perde toda a memória. Então, antes de colocar esse manto, ela quer ainda dar um último abraço nos pais da Terra daqui e contar para Buda, né? Que na Terra tem sentimento, tem amor, sim, tem alegria, também tem sofrimento, tem todas aquelas coisas que ele fala que tem lá do outro lado, e que na Terra não tinha nada disso. Né? Sim. Então, contando a história agora de Eros, eu lembrei desse filme que também é a mesma, é contada do outro lado do mundo, e é uma história também antiga, e essa história parece que é uma resgatada, né, uma das primeiras resgatadas do século X. Sim. Você vê, Né? a sabedoria está em todo canto, né? É. E aí, se você vai no Oriente, você encontra a sabedoria. Em todos os lugares que a gente vai, a gente encontra, né? Basta a gente estar atento, né? Eu sou um fã de tudo aquilo que Tá na vem. Netflix, se quiser assistir esse filme, é um Como, filme de como que arte, chama? muito bonito. Princesa Ah, Kaguya, K é fogo, Kaguya, tá. ele explica tudo no filme. E é muito bonito, e aí e encerra desse jeito, né? Então, assim, eu falei, não, aí você vê que é a mesma coisa, é a mesma Sim, coisa que o Espiritismo fala, né? Que você tem essa vida, mas você também tem outra, né? Você passa para outra vida,
e você não tem a memória, né? E você volta também. O que o Platão fala sobre isso? O Platão ele fala que a alma ela é aprisionada por um corpo. Né? Ele fala assim, a alma é aprisionada por um corpo. E quando a alma ela vem, ela bebe numa fonte. E nessa fonte que ela bebe, ela esquece. Né? Ela esquece das outras vidas. Então, quando ela está aqui, ela só lembra da vida atual, né? Por causa dessa água que ela bebeu. E aí, depois que ela volta, você vê, tudo isso tem muito a ver com a doutrina. Né? Tudo isso tem a ver com a doutrina. E aí a gente vai juntando aí todas essas coisas aí, vai montando uma coxa de retalhos aí, né? E vai chegando lá no... Né? Entender um pouco dessas coisas, né? No tópico 15.3, ele vai falar do desejo, né? E o desejo, como que ele coloca para a gente? Ele coloca o desejo como uma motivação, né? O ser humano, ele sente falta de alguma coisa, né? Ele precisa de alguma coisa, e aí ele procura alcançar. E esse desejo, o que é? É a motivação para eu ir atrás daquilo que eu procuro. E quando eu estou procurando essa alguma coisa, eu tento evitar a dor, eu tento evitar o sofrimento, eu tento evitar a solidão, né? E quando que surge o desejo? À medida que eu me relaciono com outros seres humanos. É claro, porque se eu vivesse sozinho, eu não ia ter desejo. Né? Então, o desejo, a partir do momento que as pessoas se relacionam, ele vai surgir. Tanto o desejo com relação à paixão, ao amor, quanto por outras coisas, né? O desejo é olhar para o outro, então aí eu vou desejar. E o que o Eros é? Ele é desejo, né? E eles vão dizer aqui que, na verdade, o Descartes dizia que o homem é um ser pensante, né? Nada, o homem é um ser desejante. Né? Agora, ou seja, o ser humano, né, é um ser desejante. E para pensar o tanto que a gente deseja. Né? A gente acorda desejando, eu vou usar aqui algumas metáforas, mas eu acordo desejando o café da manhã, eu desejo uma posição melhor, eu desejo um bem material, eu desejo uma pessoa. Olha quanta coisa, né? Então, o homem, o ser humano, é um ser desejante. Né? Vocês concordam que talvez ele seja mais desejante do que pensante ou não? Mas esse desejante é um homem instintivo, né? É um homem animal. Depende de onde eu... Tem a parte instintiva aí, que é um homem ainda bruto, né? Que ainda precisa ser lapidado. Mas esse negócio de acordar e querer café da manhã, não é um hábito também? Não, é que eu estou usando forças de expressão aqui, né? Porque tem os hábitos, né? E tem os instintos, né? Isso, mas o café da manhã... Mas eu acho que mesmo assim, independente disso, do material, às vezes você deseja um dia de sol, você quer alguma coisa nesse sentido, né, Carlos, que você está falando? É que assim, ó, o que o Platão vai dizer, tá? O Platão vai dizer o seguinte, que a alma, ela tem esse corpo para azucrinar a vida dela, tá? Porque o que a alma quer? A alma, ela quer as coisas grandes, ela quer crescer, ela quer evoluir, mas o corpo atrapalha, entendeu? O corpo atrapalha a alma. Então, por exemplo, o corpo ele tem que ir ao banheiro, a alma não tem. Entendeu? O corpo ele quer tomar café da manhã, a alma não está preocupada com o café da manhã. O corpo ele quer tomar sol para ele se esquentar, a alma não quer nem saber, porque a alma não tem frio, não tem calor. Então, muitas almas elas passam a vida inteira correndo atrás dos caprichos do corpo e não se lembram da sua evolução. Tá? Então, quando você fala aqui, olha, no capítulo 4 desse desejo, ele fala assim, ó, Eros é predominantemente desejo, mas não somente o desejo carnal, como podemos pensar, mas aquilo que leva o homem a sair de si para que na relação com o outro realize um encontro. Né? Ou seja, eu saio de mim e vou buscar nesse encontro que eu vou ter com o outro, né, a satisfação do meu desejo, seja ele qual for. Né? Ou seja, o homem é fundamentalmente um ser
que deseja. Né? Ele deseja o tempo todo, quer seja coisas materiais, quer sejam coisas que satisfaçam o corpo, quer sejam coisas que satisfaçam a alma em si. Né? Ou seja, ele está sempre buscando alguma coisa. Tenta fazer uma reflexão ao longo da tua vida, para ver se isso tem fundamento. Né? Eu costumo dizer assim, que é muito legal sempre a gente pegar e tentar observar a vida. Observa. Faz de conta que... Porque a nossa vida é como se fosse um rio. Mas tenta sair um pouquinho do curso do rio e ficar à margem um pouquinho e observar o que você faz, observar o que você pensa, porque você não é o seu pensamento. Você é um ser que pensa. Né? O pensamento, você não é o pensamento, eu não posso me identificar com o pensamento. Eu sou alguém que estou... O hardware, né? Eu estou acima do pensamento. O pensamento é um atributo que eu tenho. Né? Então, observe o que você está pensando, o que você deseja. Né? A gente consegue fazer esse tipo de exercício? Às vezes, né? Tem que sair da caixinha, tem que sair da caixinha um pouquinho. Né? E aí a gente vai observando que realmente, para esse pensamento que a gente coloca aqui, o homem realmente é esse ser desejante. Né? O desejo no amor eros, ele não nos impulsiona apenas para encontrar o outro enquanto objeto. O desejo exige relação em que se busca, sobretudo, o reconhecimento do outro. Eu estou apaixonado pela dona Elisângela. Aliás, a gente está fazendo até aniversário de casamento hoje. E eu estou apaixonado por ela, mas eu quero o reconhecimento do outro. Eu ser apaixonado sozinho não tem graça. Eu quero que o outro reconheça a mim. E tem um outro desejo. Eu desejo ser o objeto de desejo da pessoa desejada. Mas aí você quer perfeição. Aí Sim, não é. mas eu quero. É o seguinte. O seu desejo é o meu melhor prazer. Procura lá, Marisa Monte, Marina. Mas eu acho o seguinte, admiração, não sei, realmente, a paixão, o desejo, você admira, claro que você não deseja o que você não admira, né? Às vezes tem gente louca aí que quer só para ter posse, mas enfim. Quando você perde admiração, você perde o amor, eu acho. Eu acho assim, quando você não ama o que você não admira, né? Sim, sim. Talvez, não, mas sim, eu acho que o tipo Carlos está falando... Não, acho que o Carlos está falando é o básico. É o amor correspondido. É isso. Sim, é isso aí. É isso aí. O que eu quero? Eu quero que a pessoa que eu desejo me deseje. Entendeu? Eu quero ser o objeto de desejo da pessoa que me deseja. Ou seja, o que é meu desejo? É que ela me deseje. Né? Porque aí é o amor correspondido. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Né? Porque se eu desejo e o outro não deseja, aí virou amor platônico, né? Aí virou um negócio que só está aqui na minha cabeça. Isso não se realiza, o sentimento. E o desejo, o que ele é? Eu coloco ele também como um grande catalisador, porque o desejo, ele me impulsiona a fazer coisas. Cá entre nós, que isso não saia daqui. Quem que já não fez loucuras, né, de amor? Todo mundo já fez, quando está apaixonado, né? É claro que em determinadas épocas da vida, essas loucuras, hoje a gente olhando para trás, nem eram tão loucuras assim, mas para a gente, naquele momento, às vezes eram. Né? Então, por que a gente faz? Porque eu deixo de ser senhor de mim. Quando eu estou apaixonado, eu não sou mais senhor de mim. Eu sou... eu passo a ser alguém que já não pensa mais com aquela racionalidade que eu pensaria se eu não estivesse nessa condição. Não é assim? Ou vai dizer que tem alguém que está apaixonado que é racional?
O desejo é inerente à paixão, né? Então, assim, um não vive sem o outro, né? Você não consegue, a paixão tem que ter desejo, né? Agora depende do que a gente chama de desejo, tá? Eu não estou falando só do desejo sexual, eu estou falando eu desejo... A vontade, né? Isso, o meu desejo hoje é ir ao cinema com a pessoa amada. É que a pessoa amada olhe para mim, ela me dê a sua atenção, entendeu? Eu não falo só do desejo sexual. Eu quero ser desejado, mas quando eu falo que eu quero que o outro, que a pessoa amada me deseje, às vezes 1 minuto de atenção daquela pessoa, para mim, já é algo muito bacana. Né? O fato dela ter olhado de uma outra forma para mim, o fato dela dizer, puxa, como você está bonito. Quem que nunca... Oh, você está bonita hoje, saiu... Né? 5 pessoas falam, mas aquela pessoa que você está apaixonada, quando ela falou, isso tem um peso muito maior, né, para a gente. Então, o que essa questão da paixão, do desejo, ele vai fazer? Ele vai fazer com que a gente revisite, muitas vezes, a nossa própria existência, né, a nossa própria vida, e que a gente possa observar uma porção de coisas que a gente julgavam que muitas vezes eram absurdas e não eram. Elas estavam aqui dentro desses paradigmas aqui, né, que são colocados. Aí você falou na paixão, né? Aqui no 15.4. A paixão vem de patos, né, que em grego tem a mesma raiz de sofrer, suportar, deixar-se levar por. Né? Olha que interessante, ó, a mesma raiz de sofrimento é a raiz de paixão. Né? Por isso que o Djavan vai dizer lá para a gente, né? O que é essa paixão? É esse amor intenso, né? Perturbador, que não percebe os acontecimentos com clareza. Será que como que é isso? Por que a paixão não consegue perceber os acontecimentos com clareza? Quem que pode me elucidar nisso? Eu acho que eu entendo que você não consegue raciocinar bem, entendeu? Quando você está apaixonado, quando você se entrega, né, àquilo. Ele fala que percebe os acontecimentos com clareza. Tá. Eu ia dar um exemplo. A ciência diz que a paixão é uma reação bioquímica no cérebro, né? Que tem tempo para acabar. Mas não dizem que a paixão é algo que é um neurotransmissor que é gerado e que depois ele se esgota. Mas eu acho que aconteceu comigo numa situação. Eu estava nesse estado assim tão eufórico que eu estava dirigindo e atravessei o sinal vermelho e não vi. De tão apaixonada que você estava. Era depois de uma situação de muita euforia. Então, é isso aí, você não consegue ver com clareza. Eu senti isso. Depois, eu nunca usei droga, tá? Mas eu comecei a comparar que as pessoas que usam droga devem querer um estado assim, devem ter um estado assim de euforia. Deve ser realmente essa questão, esse entendimento que eles possam ter de um neurotransmissor muito empolgante, entusiasmante, deve ter uma porção de verdade mesmo. Não, e eu acho que é prazeroso também, você sente, dá o coração bate mais, acelera, eu acho que tem coisas, você joga para o seu corpo impulsos que te dão prazer, né, você produz, né, hormônios, eu acho, eu não sou médica, não sei, mas você produz... Não, eu também não conheço nada disso, eu estou falando meio como leiga também sobre isso, porque é uma área bem difícil, mas se fala assim, né, que a paixão é algo que se esgota, que é algo que tem um neurotransmissor da paixão, e eu acho que é isso que você está falando, gera uma reação em cascata no organismo de tudo isso que você falou, taquicardia, mas mesmo quando a gente sofre, né? Não, e a gente sofre, né?
muitas vezes, e você ainda continua apaixonado por um tempo, então tem toda essa loucura que o sentimento faz. Que se desse para desligar, não tinha graça, né? Porque o bacana é justamente isso, né? Porque mesmo às vezes a gente sendo preterido pela pessoa, a gente ainda continua querendo, né? Aí você perde o teu orgulho, você perde uma porção de coisas aí, fala, mas como que você aceita? É a paixão que está fazendo isso, né? Então, o que ela faz? Ela lembra que a gente falou assim, é como se eu perdesse o controle sobre mim. Eu não tenho muito esse controle. Né? E não adianta ter vergonha, porque a gente vai sempre estar sujeito a isso, principalmente em algumas fases da vida. Quando fala que a paixão tem data de validade, ela tem mesmo data de validade. Porque você imagina você viver apaixonado. Eu estou casado com a dona Elisângela há 20 anos. Né? Eu imagino que talvez aqui tenham pessoas até há mais tempo do que eu casadas. Né? Mas você imagina eu vivendo essa paixão como nos primeiros dias até hoje eu já tinha morrido, já tinha dado um piripaque, você não aguenta, o corpo humano não aguenta isso. Todo dia, infarta, 6 horas... né? Infarta, todo Infarta. dia chega 6 horas da tarde e fala, nossa, não vejo a hora dela chegar, né, estou com frio na barriga, não dá, infartar, não tem jeito, né? Então, mas o que a paixão faz, na minha opinião? Ela é um trampolim para que a gente entre no relacionamento. Depois que você entrou, aí esse amor eros ele vai mudar, ele vai ter um outro nome. A gente não vai falar sobre isso hoje. Ele vai virar amor ágape. Né? O amor eros ele está muito ligado àquilo que eu não tenho, àquilo que eu gostaria de ter. Né? E aí, como eu estou apaixonado, então esse amor ainda está no eros porque eu tenho, mas ainda não é algo muito firme. À medida que fica firme aquela relação, ela deixa de ser amor eros e passa a ser amor ágape. O que é o amor ágape? É o amor por aquilo que eu tenho. É o amor pelos meus filhos, o amor, né? Agora sim, pela sua companheira, pelo seu companheiro, é o amor por aquilo que você tem. E aí fica algo mais tranquilo, esse amor da convivência, o amor do companheirismo, né? Então, mas se não é a paixão, você não entra. Não é que você não entra, mas é mais difícil você entrar. Porque, às vezes, para entrar nesse relacionamento, a gente precisa de alguns empurrões. Ô, Carlos, o amor ágape é o amor religioso, cristão? Não, então é um amor... Não necessariamente. Não, estou falando o ideal, assim, sei lá, como é que fala, a classificação. Por exemplo, o amor que o cachorro também tem pelo dono, é um amor ágape, né? O amor do cachorro é um amor bem incondicional, né? Um amor divino, amor ágape. Então, o amor ágape, eles caracterizam... Por exemplo, quando você vai em ambientes religiosos, se fala muito no amor ágape, né? Por isso que vocês estão falando dele. É porque ele é um amor na sua essência mesmo. Ele é aquele amor que você tem de uma maneira muito bacana por aquelas pessoas ou por aquelas... o amor de mãe, o amor pelo seu esposo, que você já está com ele, esse amor já bem solidificado, esse amor que foi construído de uma certa forma. Esse seria o amor ágape. Tá? Quando você fala no amor de Jesus, por exemplo, eu já colocaria de uma outra forma. O amor de Jesus é um amor incondicional, porque o amor ágape ele não é incondicional. Ele não é incondicional. Mas o do animal também, o do cachorro também é. O do cachorro é incondicional. É mais ou menos incondicional. Você precisa chutar muito ele para ele deixar de te amar. Né? Agora, por exemplo, esse amor ágape que você tem, de repente, pelo seu marido ou pela esposa, ele não é, ele é um amor bacana, sólido, tranquilo, mas ele não é incondicional. Por quê? Porque se ela chegar amanhã e falar para você que não quer mais, ou a gente começar a não se dar bem mais, você consegue superar e vai tocar a vida de uma outra forma. Né? Então, ou seja, é algo que eu espero algo em troca. De uma certa forma, eu espero algo em troca. Né? Você espera, pelo menos, respeito, companheirismo, alguma coisa assim. Né? Então ele está bem acima do amor eros nesse aspecto, mas ainda não é aquele amor cristão. O amor de Jesus é um amor incondicional. Ele não espera nada de mim. Né? É bem diferente. Mas é um amor que perdoa, né? O ágape. É um amor que perdoa. Não é tão assim, não é incondicional, então, mas é bem próximo.
eu entendo assim que tem os níveis de amores, né? Porque a gente tem a classificação aí que vem na minha cabeça aqui do incondicional, né? De Deus, divino, Jesus, de alguns animais, né? No caso o cachorro, que é mais a gente vê mais, da mãe para o filho, do filho para a mãe, né? Do amigo, dos irmãos e da esposa, do homem com a mulher, do casal, no caso. Se você for ver, estou generalizando, tá? Mas são intensidades diferentes, justamente porque a Marina falou do perdão. Sim, eu entendo que uma mãe, ela perdoa um filho milhão, a tendência, né? A probabilidade de uma mãe perdoar um filho é enorme. Então, esse amor da mãe é o amor mais próximo que tem do amor de Jesus. Tá? É ainda muito, muito pálido, mas dentro daquilo que existe aqui entre nós mortais, é o amor mais próximo do amor de Jesus. Você vai ver, por exemplo, se você for lá na cadeia, você vai ver que muitas mães estão visitando os filhos. Né? Pouco, às vezes nem tanto os pais, mas mães sempre visita. Mas muitos também nem sabem quem é o pai. Também. Muitos são filhos sem pais. Muitos, né? muitos. Porque a mãe, ela vai dizer assim para o cara, olha, você errou, você matou 30, você fez isso, fez aquilo, eu não concordo com aquilo que você fez, mas eu sou sua mãe. E eu venho aqui para te dar meu apoio. Apoio não no sentido de aprovar o que você fez, mas eu continuo sendo sua mãe. Né? Então, esse lado do amor materno, ele é o que mais se aproxima do amor de Jesus. Ela acredita também que ele vai aprender, né? Que ele vai melhorar, que o seu filho vai melhorar, mesmo que seu filho não melhore, né? No caso assim, extremo de um assassino. Claro, tem casos e casos extremos, mas assim, de pessoas que fora da lei, muitas vezes a mãe, ela acredita toda vez, né? Que quando ele sai, ele vai melhorar, ele volta. Ela não desiste, né? É mesmo bem como Jesus, né? Você vai sempre no amor, é o amor que você quer transformar com o amor, né? Que é a melhor forma, né? Que é a melhor forma de se transformar. Então, eu queria só voltar ali na reflexão inicial, que fala assim, ó, é possível uma pessoa se entregar ao mundo se ela não se entregou a uma outra pessoa? E essas pessoas religiosas, né, tipo Irmã Dulce? Irmã Dulce acho que nunca teve parceiro. A gente vai chegar nisso no final. O último tópico que a gente vai colocar, a gente vai falar sobre isso. Mas então, eu li aqui, eu vi que tinha parte das substâncias químicas também que o corpo libera, né? Sim. A gente vai chegar lá e vai falar, vai ver inclusive o parecer dos espíritos sobre isso aí. Vamos lá. Para Platão, eu estou agora no 15.5, paixão e razão. Tá? Nós somos constituídos por 3 almas. Tá? Platão vai dizer que a gente tem 3 almas. Uma, que é a alma racional, é aquela que pensa. Outra, ele chama de alma irascível, é aquela que desperta a ira, né? E a outra pela qual desejamos os prazeres da comida, do sexo, de todos os outros da mesma família, que seria concupiscível. E o sábio, para ele, é aquele que fortalece a razão, que é a alma superior, e não se deixa arrastar pela força das paixões. Olha, Platão já falou isso, depois outros filósofos vão falar também. Então, vamos tentar identificar na gente, será que a gente tem essas 3 paixões? Né? Essa que é racional, tem essa que fica bravo e às vezes a gente não controla como ficou bravo, né? A hora que a gente vê, a gente está chutando o pau da barraca, né? E nem sabe como chegou naquilo. E a outra, que seria essa, que é pelos desejos, né? Que a gente chama muito isso de paixões também, a paixão à mesa, a paixão pelo sexo, paixão por tudo, né? Então, ele vai dizer, mas a alma superior é aquela que consegue fazer com que a razão fale mais alto. Dá para fazer isso? Ou o Platão viajou na maionese? Dá para a gente fazer isso aí e juntar as 2 coisas? Ele não sabia da reforma íntima, né? Os espíritas fazem a reforma íntima. Isso, Tem que se melhorar. Mas
Eliminar os defeitos e vícios. Mas dá para a gente pensar nisso aí, por exemplo, quando você chega nessa terceira aqui, principalmente, né, que deseja os prazeres da comida, os prazeres do sexo e tudo que é tipo de prazer, dá para a gente deixar a razão falar alto nesse momento? Eu não quero te induzir a nenhum tipo de resposta, eu quero uma resposta. Será que a gente consegue? Eu entendo que é um exercício diário, isso aí, do controle, né, do autocontrole. Eu sei disso porque exatamente é isso que eu luto em mim, algumas coisas. Você ser racional numa hora que você está com o seu escape de querer comer ou de outras coisas, cada um tem uma compulsão, né? O ser humano acaba tendo. Dificilmente você vê que ninguém... Compulsão no sentido, não estou falando da doença, que tem também, mas estou falando, você vai sempre ter uma válvula de escape em alguma coisa. Sim. E a sua razão, quando você vê, você já fez, você já comeu, você já... sei lá, dormiu, já, sei lá, fez algo que você, né, tem uma fuguinha, uma fuga aí, né? Você não conseguiu ter a razão ali administrando. Sim. Então, ou seja, para isso, para a gente fazer isso que Platão sugere, ele vai dizer o quê? Que a alma que é mais sábia. Ué, eu consigo fazer isso desde que eu tenha sabedoria. Simples assim. Então, à medida que eu tenho sabedoria, eu consigo botar a razão à frente da paixão. Você quer ver que bacana? Tá frio, ninguém vai levantar de madrugada. Vamos pegar essa paixão pela comida. Aí você levanta de madrugada para tomar água, né? É claro que hoje a gente deixa a garrafinha perto, mas faz conta que esqueceu a garrafinha. Eu fui lá na geladeira. A hora que eu abro a geladeira, lembra a história do pudim que a gente já falou? Tá lá eu e o pudim. E eu vivendo uma dieta. Ó a paixão falando alto aí, ó. Só nós dois. E um pudim, não vale pudim sem ser cortado, porque senão todo mundo vai descobrir que eu comi. Tem que ser pudim começado, tá? Porque aí, mesmo que eu tire um pedacinho, ninguém descobre. Porque se for um pudim inteiro, corta o pudim, todo mundo descobre que eu comi pudim. Então, você imagina uma situação dessa. Eu, o pudim, 3 horas da manhã na geladeira, só nós dois. E aí a razão vai dizer para mim, olha, você não deve comer esse pudim, porque a sua dieta... Não... Entendeu? É essa a situação. Dá para fazer? Não, Dá. Carlos, mas aí eu acho que a razão é falar assim, eu acho que a sabedoria é a razão na hora falar assim para você. Por que você vai comer esse pudim? Isso. Você está mesmo com fome? Por que você precisa comer essa hora, nesse frio, esse pudim? Aí você começa a raciocinar, entendeu? Isso. Aí eu acho que a sabedoria nisso aí, que é o ponto que eu acho que falta para um monte de gente, que tem gente que tem. Deve ter. Eu não sou uma delas. Agora, você quer ver uma coisa? Você vai passar, vai fazer um cruzeiro. Vai fazer um cruzeiro. Não tem ninguém que te conhece naquele navio. Ninguém que te conhece. E lá naquele cruzeiro, a pessoa mais encantadora daquele navio, ela quer ficar com você. Mas você é casado, você tem compromisso, você tem uma família. Mas você estava muito estressado e foi sozinho naquele cruzeiro. E aí tomou um vinho lá no jantar, e aí chega aquela pessoa, toda gentil, toda elegante, te elogiando. Você entende? O que o Platão vai falar para a gente? Ele vai falar assim, olha, a razão tem que estar à frente. E não a paixão te dominar, porque senão você é um escravo da paixão. Você é um escravo do desejo. Quem manda? É você ou é o desejo? Não tente responder essa pergunta, porque essa pergunta vai depender de vários fatores. Vai depender da nossa condição moral, vai depender da situação emocional que eu estou vivendo, vai depender de quantos cálices de vinho eu tomei, vai depender de uma porção de coisas. Então, não adianta eu aqui, sóbrio, embaixo do cobertor, eu tentar elocubrar a respeito disso, porque eu não vou conseguir ter uma ideia bacana. Eu só vou conseguir, tanto no caso do pudim, quanto no caso do bonitão ou da bonitona, lá do cruzeiro, vivendo aquela situação. Então, quando eu estou frente ao problema, é que eu vou ver em que estágio que eu estou.
Entendeu? Professor, não deixe ninguém fazer pudim na tua casa. Não, pudim aqui em casa está proibido. Está proibido. Sim, Essa é a sobremesa preferida, Carlos? Não, eu gosto de pudim. Só um exemplo? É só um exemplo. Eu sou magrinho, não tem problema, mas assim, mas é que são tentações que a gente tem muitas vezes, e né? Nunca planeje uma viagem sozinho. Sozinho. Mas aí você... Você sabe o que você vai beber, você sabe o que vai acontecer. Você colocou então, com extrema sabedoria. Você colocou isso, você colocou com extrema sabedoria. Não tem problema nenhum. Porque se eu sei daquilo que pode ser a minha tentação, não adianta eu querer enfrentar se eu não estiver preparado. Um dia eu estava fazendo uma aula lá no Centro Espírita, a moça falou, eu quero virar vegetariana. Mas eu não consigo, todo dia eu como carne. Eu falei, onde você almoça? Ela falou, no churrasqueiro. Eu falei, você não vai nunca parar de comer carne desse jeito, porque você está almoçando olhando para o churrasco. Você entendeu? Então você tem que fugir da tentação, pelo menos um determinado momento. Então, a paixão, quando o Platão coloca para a gente aqui, que a razão tem que falar alto, a razão ela tem que me dizer também se eu estou pronto para enfrentar aquele problema, aquele obstáculo. Se não, corra. Então, a razão vai dizer para você, corre, porque você não está pronto para enfrentar essa dificuldade. Agora, quando eu quero enfrentar aquilo que eu não estou pronto, não vai acontecer, eu vou acabar sucumbindo e me tornando um escravo dessas paixões. Você vê como é que o autoconhecimento é importante? E a inteligência emocional, né, professor? Inteligência emocional. Você já planejar as situações que você vai enfrentar para já treinar os teus neurônios a responderem. Sim. Né? Agora, com relação a esse cruzeiro, você pode ficar tranquila que a minha mulher nunca vai deixar eu ir num cruzeiro sozinho. Então, mas tem aquela coisa, você tem que pedir autorização? Também tem essa. Mas é que... Você não tem que pedir autorização. Não, mas se eu falar que vou e ela não deixar, não adianta, viu? Porque, olha... Ela vai ficar brava. Tem que pedir autorização. Tem que pedir sim. Tem que pedir sim. Você mesmo que tem que tomar essa atitude. Nunca nem pensar em querer viajar sozinho. Por quê? Porque você está... Porque, lembra que eu falei? São vários fatores que vão alterar. Agora, Depende. Se o Carlos... Desculpa. Pode falar. Se o Carlos fizer uma PNL que faz um treinamento do cérebro, ele vai lá no cruzeiro e ele não pode vir a Miss Universo. Ele vai olhar e vai fazer o negócio lá da cabeça. Você sabe o que Spinoza fala? Lembra da aliança do Pedro lá, que a vaca comeu a aliança dele? Lembro. Como é que... Entendeu? Então, assim, ele pode até ir, não fazer nada, mas se alguma coisa... voltar, se ele voltar sem aliança, ninguém vai acreditar. Mas olha o que o Spinoza fala. Ele fala, não, o boto cor-de-rosa comeu a aliança. Você sabe que eu gosto muito de Spinoza. O que Spinoza fala aqui no outro parágrafo? Ele fala assim, olha, o negócio é o seguinte, esse negócio da razão querer dizer se você vai sucumbir à paixão ou não é papo furado. O que vai fazer, o que ele chama de afeto aqui são encontros. Então, ele vai dizer assim, olha, a única coisa que faz você não cair nessa é você ter um outro afeto. Entendeu? A razão não é capaz. O que faz você resistir é um outro afeto. Quer dar um exemplo? Vamos lá. Você está... Eu sou fotógrafo, né? Então, eu estou lá com a minha equipe fazendo fotografando lá uma determinada coisa. Vamos supor que nesse iate, né? Iate não, nesse cruzeiro, né? Nesse navio de cruzeiro. Qual seria o outro afeto que faria com que eu não caísse nessa paixão? O trabalho. Então, o trabalho que eu fui fazer, eu já não estou mais passeando. Eu vou trabalhar. Então, o trabalho, o foco no trabalho vai fazer com que esse afeto vai derrubar o outro afeto. Você entendeu? Por isso que os antigos falavam cabeça vazia, né? Oficina do capeta.
Né? Então, o Spinoza ele vai mostrar para a gente que a gente tem que colocar outros afetos em questão. Por exemplo, do pudim. Se você está vivendo uma situação de dieta e não pode comer aquele pudim, então, de repente, você vai ter que colocar um outro afeto na frente. E o que é esse outro afeto? O meu açúcar que vai lá em cima, né? A médica que vai ficar brava comigo. Então, eu estou colocando uma outra coisa. Então, você vê, o Platão ele fala que é a razão, o Spinoza fala que a razão não segura. Eu tenho que dar um outro motivo maior para que isso não aconteça. Né? E aí a gente vai tentando ver aonde que a gente consegue se agarrar, né? Em todas essas questões. Né? E eu penso... Oi? Eu lembrei daquele caso lá do José, que a esposa do Potifar, querendo seduzir, ele fugiu e ficou o manto dele no quarto da mulher lá do Potifar. O Potifar era o eunuco, né, do faraó. Não sei se vocês conhecem essa história. Não conheço, não conheço. Ah, tá. Maria, dá um resuminho da história, senão a gente não vai entender. Então, eu não vou ter aqui, mas é assim, é bíblico, né? José do Egito. Você sabe que ele foi vendido pelos irmãos deles e repartiram ainda a roupa dele. E ele foi para lá e ele foi fiel ao eunuco, ele era administrador do eunuco. E a mulher se apaixonou por ele, a mulher do eunuco lá, o Potifar. E aí ele fugiu. E mesmo sabendo de todas as consequências que ele foi acusado, José precisou fugir do Egito, mas foi bom porque aí ele fez aquela revolução e começou a tirar o povo dele da escravidão. É mais ou menos isso. Uhum. Pois é. Vamos lá. A ciência do amor. Né? Agora a gente vai... Peraí. Antes de pular, também estava lembrando uma coisa agora, aquele livro O Poder do Hábito. Vocês leram? Não, eu não li. Você leu? Então, eu tô lendo ele. Então, tem o hábito, né? Sei lá, o hábito de acordar de madrugada e comer o doce. Pensei nisso. Então, você tem a deixa, né? A deixa que você acordou. O gatilho. Né? Aí você vai comer o teu doce lá, o teu pudim, e vai ter a recompensa. Então, como você vai quebrar esse ciclo? Né? Tem que mudar o pudim. Né? Não trocar de doce. Mas, em vez do pudim, sei lá, já que você acordou, sei lá, pega o livro, filosofia, vai ler um capítulo. Entendeu? É o gatilho. É o gatilho. É o gatilho. Não, o gatilho é que você já acordou. Mas aí você acordou, você quer fazer porque você tem a recompensa. A recompensa sei lá, tá feliz porque comeu doce. Você pode estar feliz porque você leu o livro. Entendeu? Aí trocar, como você disse, você está... em vez de ser seduzido, você está trabalhando, aí você está ocupado lá e você não vai dar bola para quem está te seduzindo. Ou então... E não fica perto do pudim, não pode ter pudim em casa. Não pode, mas não deixa fazer. Todo esse processo, gente, exige muito, que eles falam, como é que falam? Estado de presença, né? Sim. Você está no presente, naquele momento, para você poder raciocinar. Porque se você está ansioso, você não está no estado de presença. Então, você já foi, você comeu e nem viu. Você não conseguiu, né? Aí, depois você vai ver depois, né? Putz, comi, cedi ao meu desejo, né? Que é a compulsão. E aí... o estado de presença que é muito importante, que aí a gente não faz. Eu já fiz outro dia, vi um coach falando, sei lá, um cara meio... sei lá o que ele é. Mas é legal, as coisas, que é poder mesmo de você treinar a sua mente. Aí ele fala, você respirar no banho e tomar banho, você já tentou fazer isso? E eu fiz, eu falei, nossa, no banho você vai mentalizando, fecha o olho e você vai vendo o seu braço, entendeu? O que eu estou me lavando? Isso é o presente. É você ver o que você está fazendo ali. Eu estou tomando banho, estou esfregando minha mão, eu estou lavando meu cabelo.
E a gente está tomando banho, a gente não está pensando em tudo menos naquilo ali, né, gente, que a gente está fazendo. Está no piloto automático, né, Ana? E é em tudo, né? É. Inclusive quando vai comer. Mas essa questão da presença que a gente falou é importante, porque se eu não posso, com determinadas coisas, eu não posso procurar essas coisas, né? É impossível alguém que está tentando parar de beber ter bebida em casa. Porque na primeira bobeadinha que ele der, ele vai lá e vai pegar a bebida. Né? Então, a gente também não dá esse tipo de sopa, né? A gente procurar também ficar longe, porque até eu sair para ir comprar, eu já deu tempo de pensar, né? Então, isso também é importante, né? A gente tem em mente. E o que vai dizer a ciência? Mas, Rafael, Pode falar, Fabiano. Aí entra o conheça-te a ti mesmo e a razão, né? As duas coisas trabalhando em conjunto para que você vá tirando essas armadilhas, escapando dessas armadilhas, né, de forma pensada, para que você não caia nessa. Exatamente, porque se eu não deixo essas armadilhas lá, eu vou cair, qualquer hora eu vou cair. Isso aí é... O que a ciência fala para a gente, né? Ela fala que quando a gente está apaixonado, a gente produz 3 substâncias: dopamina, norepinefrina e feniletilamina. Essa eu não conhecia. E isso vai fazendo com que a gente, né, fique naquele estado de flow lá, né, vamos dizer assim, que a paixão leva a gente. E aí a gente vai ter pessoas que vão ficar viciadas desse tipo de coisa. Né? Porque depois de um certo ponto, depois de 2, 3 anos, o que vai acontecer? O nosso cérebro ele começa a produzir endorfina, que já dá a sensação de segurança, calma, tranquilidade. E aí eu começo a achar que aquilo está muito chato. O que eu vou começar a entender? Eu vou começar a entender que muitas vezes a promiscuidade ou aquelas pessoas que se apaixonam e se não tiver daquele jeito para ela não tá bom, ela ficou viciada nesse tipo de coisa. Né? E olha, eu deixando de ser senhor de novo, né? E sendo escravo de novo da paixão, literalmente. Né? E aí, com uma questão aqui, e aí as pessoas vão dizer assim, mas esse cara não tem caráter, esse cara não tem uma moral elevada. E realmente não tem. Né? Por quê? Porque eu vou falar, não, cara, é o seguinte, eu estou apaixonado de novo, mas é porque eu tenho uma necessidade muito grande de dopamina. Né? Aí a pessoa fala, não, então está explicado, está tudo certo. Né? Então, por quê? Porque a razão ela tem que fazer o meio campo, né? Em cima disso, porque senão não funciona. Né? Então, a ciência vai explicar até um certo ponto, mas é através da razão que a gente vai sempre chegar lá na solução, né, disso aí, que não é fácil, né, também. Fala para a gente, Célio, você que conhece muito dessas coisas, ou não é a sua especialidade também, né? De repente não está dentro daquilo que... Não é. Mas é o seguinte, tem um autor homeopata grego que ele diz que saúde, ele tem um conceito de saúde, que a gente pode dividir o organismo em 3 níveis, um nível mental, um nível emocional e um nível físico. No nível físico, é fácil, ter saúde é estar livre de dor. Quem tem dor, quem tem alguma dor, não tem saúde. E no nível emocional, ele diz que ter saúde é ser livre das paixões. E no nível mental, ter saúde é ser livre do egoísmo. Então, ele conceitua a saúde em 3 níveis. Sim. Né, na homeopatia. E aí é isso aí que você está falando. Quem é escravo da paixão não é livre, né? Não é livre, não tem saúde. Sim. Você imagina eu chegando do cruzeiro e falando para minha esposa, olha, problema sério, eu preciso de muita dopamina, eu queria que você entendesse. Né? E aí... Mas eu ia falar... Eu ia falar o seguinte, que a paixão também, esse estado aí de euforia que traz esses neurotransmissores, nos impulsiona, como você disse, te impulsiona a entrar num relacionamento. E as pessoas que são apaixonadas por outras coisas, não somente por um cônjuge ou por um namorado, apaixonado pela profissão, apaixonado pelo espiritismo, podemos dizer, elas também têm esse impulso, né? Esse motor
que leva a produzir coisas, a gerar coisas, a trazer ideias novas, a movimentar uma sociedade, às vezes a angariar recursos. Então, por um lado positivo, esses neurotransmissores para o bem, eles podem ser úteis, né? São úteis. Pessoas extraordinárias, no início, quando levam multidões a fazer alguma coisa boa, é por isso, porque são apaixonadas e estão ali eufóricas com isso, né? Sim, com Mas certeza. o Cortella, nesse vídeo, ele fala que ele já fala ao contrário. Ao contrário, assim, ele fala que ele, quando ele começou a filosofia, no começo da carreira, ele dizia que ele era apaixonado por filosofia. E hoje ele fala, não, graças a Deus eu não sou apaixonado, eu é o grande amor da minha vida. Então, assim, são coisas diferentes. E aí ele vai discorrendo sobre isso, que se ele fosse apaixonado, ele podia fazer besteiras com a profissão dele, que é a questão dessas coisas do impulso que você tem sobre aquilo que você é apaixonado. Então, por exemplo, eu sou apaixonado pelo Corinthians, né? Não, aí sim, aí está justificado, aí está justificado. Então, também é uma coisa que não é saudável, né? Que é o que ele quis dizer nesse sentido, né? Então, porque se eu sou muito apaixonado pela doutrina espírita, eu posso me tornar intolerante com relação às outras religiões, é isso que você quer dizer, né? Agora, se eu amo a doutrina espírita, um amor ágape, eu vou saber entender o outro e aceitar o outro, porque eu não sou dono da verdade, né? Então, a gente acaba também indo por esse caminho. Então, o amor que nós temos pela doutrina espírita faz com que nós, ou pela filosofia, né, eu diria até mais pela filosofia, faz com que nós estejamos aqui discutindo esse assunto. Né? Então, por quê? Não é um amor que a gente tem por esse pensamento? É mais ou menos por aí mesmo, eu acho que... Quando a gente vai lá para o Freud, no 15.7, é interessante que o Freud, para ele, tudo acaba em sexo, né? Ele já tem uma outra forma de ver. Então, ele vai falar, por exemplo, que a libido é uma força primária, né, de energia sexual orientada pelo princípio do prazer que se encontra no id. O que é o id? É o porão, né? O id é o porão. E a instalação das regras de convivências são determinadas pelo superego. Então, todo mundo lembra dessa questão do id, né? Eu acho que não tem nenhum psicólogo aqui, mas é o id, que é o inconsciente, o ego, que é o consciente, e o superego que corrige. Então, a libido está lá no inconsciente, e o superego vai dizer, olha, não adianta você falar que foi dopamina, não adianta você... Então, o que o superego está dizendo para mim? Não vá para o cruzeiro sozinho, porque senão você vai tomar uns vinhos e vai fazer besteira, não é isso que o superego está dizendo? Então, ele está me corrigindo, e mesmo que eu tenha que ir para esse cruzeiro, porque eu estou muito cansado, o superego vai estar dizendo para mim, você não pode fazer isso, você tem que respeitar a sua família, papapá. Então, o superego está dizendo, e o id está dizendo, vamos embora, né? Então, lembra que nas citações a gente sempre tem um diabinho de um lado e tem um anjinho do outro. Né? Quem que é o anjinho? É o superego. Quem que é o diabinho? É o id, que são as minhas pulsões, elas que estão tentando me levar para todo lado. E aí, o que acontece? Quando o superego fala muito alto, eu tenho a repressão. É ele que manda, o superego que manda. Então, eu sou alguém que vou ser reprimido. Aí, mesmo numa situação onde eu poderia fazer, eu não vou fazer, porque eu vou ficar com muito medo daquilo. Então, eu consigo ser um cara reprimido. E quando é o contrário? E quando é o id que manda? Vira a casa da mãe Joana. Né? Quando é o id que manda, eu vou ser permissivo. Olha a importância do equilíbrio. Então, quando a gente fala, por exemplo, em equilíbrio espiritual, em equilíbrio psíquico, você vê a importância que isso tem na tua vida? O que uma pessoa desequilibrada ela faz? Né? Eu vou até usar um pouco aqui eu vou dar
Eu tenho uma filha que é dentista e ela adora quando as pessoas, por exemplo, estão almoçando e mostram o dente para ela. Ela fala, eu estou com um problema aqui, né? E fica mostrando o dente. Ela fala, pô, mas hoje não é hora de... Passa no consultório depois. Eu vou abusar da Gisele aqui, por exemplo, porque ela é homeopata. E a homeopatia, pelo pouco que eu entendo, ela vai muito nessa questão, né? Nas causas, né? E tenta fazer com que a gente resolva as coisas sem aquela medicação muito agressiva. Se eu estiver errado, você me corrija, pelo amor de Deus. Mas... e o que vai fazer com que a gente chegue nisso? Não é o nosso próprio equilíbrio, e ela vai mostrar para a gente que se a gente está desequilibrado, né, eu vou ter doenças, eu vou ter afecções, tanto do corpo quanto da alma. Né? Lembra que acho que foi você mesmo que falou que muitas vezes a gente tem doenças da alma, né, que são causadas pelo nosso próprio desequilíbrio. Então, quando eu estou falando que eu vou fazer curso de filosofia, quando eu estou falando que eu vou assistir uma preleção do centro, quando eu estou falando que eu vou ler o evangelho, quando eu estou falando que eu estou... O que eu estou buscando? Equilíbrio espiritual. E eu hoje vejo isso como de fundamental importância para a minha saúde física e a minha saúde mental. Né? Quantas pessoas que a gente conhece que estão... É claro que em algum momento a gente fica desequilibrado, porque a linha de equilíbrio não é uma linha reta. Linha reta, assim, é quando o elétron está reto porque você morreu. Né? Não fica reto. É assim, ó. Mas essa faixa, ela não pode ser uma faixa tão grande. Né? Então, a gente tem uma faixinha, tem horas que a gente está um pouco mais, tem horas que está um pouco menos. Mas a gente não pode ter, né, essa variação muito grande. Senão, é isso que vai fazer. Então, o que a gente busca aqui? Não é equilíbrio? Né? Nem a repressão e nem a permissividade. É o meio termo. Né? Que eu penso que seria uma busca nossa, né, para tudo isso aí. Vocês concordam comigo? Alguém já fez psicanálise? Eu nunca fiz. Minha esposa já fez, minha filha já fez. Eu faço faz 20 anos, gente. Ana, me conta, é assim mesmo? Fica sentado falando? Não. E a pessoa não interrompe nada? Não, tem vários tipos, né, de psicanálise. Eu faço com a mesma terapeuta há 20 anos. É muito, assim, interessante, porque tem vários comentários, né, tem gente que me conhece que eu faço, tem gente que fala, ai, como é que você aguenta, ai, que você tem assunto, ai, é muito interessante o que as pessoas imaginam, né, mas é difícil falar. Na verdade, a análise é você que vai falar e você que vai chegar a uma conclusão, só que ela vai te pontuando, né? Sem se intrometer, claro. Mas, assim, a gente não é amiga, é muito doido, porque eu estou 20 anos com a mesma pessoa e eu não sei nada da vida dela, pessoal. Nada, assim, eu sei alguma coisa, mas, assim, sei. E agora a gente faz online. E aí é mais interessante. Ui, caiu o negócio. E a gente é mais interessante. Mas essa coisa que eu ia falar isso, da psicanálise. Uma vez ela me falou que, porque eu tinha, assim, episódios de compulsão alimentar, e ela falou muito isso, da energia, de você ter um equilíbrio. Até eu fui buscar a espiritualidade, a trabalhar mais por conta da psicanálise, porque ela me não sugestionou, mas ela comentou, né, que ela falou assim, que é um tripé, né, corpo, alma e mente, e se um deles não está em equilíbrio, você vai desviar do caminho para alguma coisa, entendeu? Para ter compulsões, ou para ter alguns problemas emocionais, ou para doenças físicas. O corpo realmente não se equilibra, né? E aí que eu fui procurar a espiritualidade, e eu acho, assim, muito legal o conjunto disso, a espiritualidade com o autoconhecimento, a terapia, né? E, claro, as outras exercícios físicos, tudo isso que eu também faço, mas é interessante isso, viu? É bem bacana. E o Freud era bom mesmo, né, gente? Vocês podem ver. Porque o cara, não só ele, como os outros, ele era psiquiatra, né? Psicanalista, né? Não, mas ele era médico. Tá, a formação dele, tá. Ele era neurologista. Então, ele conhecia bem a mente, né? Então, ele tem essas explicações aí dele, tem. Então, até hoje, né? Até hoje, as pessoas ainda usam ele
né? E agora mais ainda, porque eu estava vendo uma palestra sobre psicanálise, que eles estão agora falando do futuro, né? Dessa área, que tudo mudou tudo de 30 anos para cá, que hoje o ser humano está mais preocupado com isso, né? E também o modo como... que ele falou uma coisa muito interessante, que a gente procurava análise para curar do passado. Hoje, os jovens, né, os mais jovens, eles procuram a análise porque eles têm muita opção para o futuro, e eles não sabem, eles estão perdidos no mundo sem saber o que é. Então, hoje é a ansiedade que leva a psicanálise, e antes era a depressão, né? E é bem interessante. Sim. Mas Legal. não é não, viu, Gisele? Não é assim, não. Eu não fico falando sozinha, não. E não tem divã, não tem divã mais. Super preconceituoso, brincava assim comigo, eu já pago, ele falava assim, eu já pago para você falar na cabeça de alguém, Ana, me enchendo o saco, né, brincando, eu já pago para você falar na cabeça de alguém, fala na cabeça dela, fica falando na cabeça dela, mas não é assim também. Agora você fala assim, eu quero ser objeto do seu desejo. Não é? Mas tem, eu acho assim, que tem uma coisa, eu fiz só algumas sessões, quando eu vim para São José, que vim morar sozinha e tal. Mas o que eu entendi é que, realmente, você expor. Na verdade, você se expor para você mesmo. Né? Porque é você que tem as suas questões e a resposta está em você também. Então, se você não expõe, se você não fala, não adianta eu estou aqui ficar me remoendo. Se eu não me exponho, eu não vou nem enxergar o que eu quero, o que eu estou querendo saber. E só eu mesmo, porque por mais que eu fale, de repente, mesmo com uma profissional, de repente tem coisas que eu falo, não, isso aí não precisa falar, mas eu sei. Né? Então, acho que o caminho que é traçado é você mesmo que se expõe, que vai se encontrar, e aí você vai sempre em busca de você se conhecer mais, de estudar mais, né? E procurar... Você analisar o que está acontecendo, as repetições, por que acontece, por que você sofre, por que a dor. Agora, tem outras, né? A Vânia que poderia explicar isso. Tem as outras, como é que falam? Os outros tipos, né, de psicanálise, né? Tem a tal da comportamental, que eu não conheço, mas eu sei de pessoas que fazem, que é por um curto período. Ela é rápida, entendeu? Porque aí o terapeuta, ele vai te ajudar a chegar numa solução, porque é sobre aquele fato, entendeu? Que você vai tratar. A análise não, é no geral, é um todo. Essas terapias comportamentais, elas são mais rápidas, né? Tipo assim, você tem um trauma porque bateu o carro, você não consegue mais dirigir. Você vai trabalhar aquele fato. É uma coisa mais, assim, rápida, né? Então, assim, tem várias formas de se conhecer, de trabalhar isso. É interessante. Agora, você tem que dar o primeiro passo, né, Carlos, de você detectar e querer mudar. Que você pode fazer não só através de terapia, tem muitas coisas que você pode fazer. Mas você tem que primeiro... É o processo de autoconhecimento, né? À medida que eu me conheço, eu vou vendo onde as coisas estão pegando, né? Isso me prejudica, isso faz mal, isso não faz. Eu tenho determinadas compulsões, determinados gatilhos, né? Que desencadeiam, né, essas compulsões ou comportamentos e tudo mais, né? Mas se eu não tiver um autoconhecimento, não tiver autocrítica, eu acho que não adianta. Eu diria para você que talvez tenha muitas pessoas que precisavam fazer análise e que não fazem até por preconceito, né? Que falam, não, isso... E que poderia melhorar muito, né? Não, e a gente já tem uma vantagem, que eu acho uma vantagem, né? A gente está num grupo, né, que estuda o Evangelho e que pratica a reforma íntima. Então, a gente não tem muita gente que tem preconceito, sim, viu, Carlos? Eu sei disso, porque claro, eu não saio falando para todo mundo que faz terapia, mas as pessoas sabem quem é próximo meu. E, claro, que respeita quem é próximo, inclusive porque vê transformações em mim.
ver mudanças, e que são transformações que é óbvio que a terapia que ajudou e muito. Mas tem gente que fica meio assim, sabe? Mas é tipo gente que não assim, tem esclarecimento, pessoas com pouco esclarecimento nesse assunto, ou que está preso ainda a crenças, a dogmas, né? Coisa desse tipo. Mas você também faz o estudo do Evangelho, Ana. É um somatório de coisas também, né? Porque são práticas, né? Ou atividades da nossa vida que vai se somando e a gente vai se moldando com tudo isso, Sim. né? Então, só mais uma coisinha, quando a Ana falou do atenção, da atenção plena, é o poder do agora, né? Da gente prestar atenção nas coisas que a gente faz. Só que tudo que a gente faz como rotina, que vira um hábito, né? Aquela coisa do acordar, automatismo, manhã, essa rotina vai também moldando o nosso cérebro, né? E vai virando hábito e vai ficando automático. Entendeu? Então, assim, as coisas que a gente faz várias vezes, fixa e vira rotina. Só que agora não, mas já tem alguns anos, né? A gente prestar atenção, quer dizer, fazer como é que fala? Esse hábito que a gente faz no piloto automático, fazer em câmera lenta, ou prestar atenção. Mas então, você lembra quando eu falei de observar o rio? Lembra que eu estava falando? Não é isso? É eu observar o que eu estou fazendo, né? E isso desde de um banho, né? Até hábitos muito mais, né? O próprio trabalho, por que eu estou ansioso, por que eu estou nervoso. Então, não se identificar. Esse livro, O Poder do Agora, é de um cara chamado Eckhart Tolle. Esse mesmo autor tem um livro chamado Despertar da Consciência. O livro Despertar da Consciência, ele vai falar tudo isso. Tá? Ele vai falar assim, olha, você tem que se observar, né? Porque muitas vezes eu me identifico com o problema. Eu acho que aquele problema sou eu. E eu não sou esse problema, eu não sou esse pensamento. Entendeu? Ele fala assim, o intestino, o seu aparelho digestivo, ele peristalta. E a sua cabeça pensa. Mas você não é teu intestino, você também não é teu pensamento. Então, você tem que observar até os seus pensamentos para ver, entendeu? Aí sim eu posso chegar à conclusão, olha, algumas coisas eu consigo resolver sozinhos e outras eu vou precisar de um profissional que vai me ajudar a sair disso. Se eu não chego a esse tipo de conclusão, eu não saio do buraco, né? Para eu sair do atoleiro, eu tenho que reconhecer que eu estou atolado. Agora sim, agora eu vou chamar um guincho para me tirar daqui, senão eu continuo ali. Então, fechando, mas aí você continua pensando que você está no cruzeiro sozinho, um dia você vai, hein? Então, o universo está te ouvindo. Aí eu vou, né? Pois é. A gente, para fechar aqui, tem o puritanismo e a permissividade. O que é o puritanismo? É eu achar, por exemplo, que o sexo é algo sujo e que isso não pode ser feito a não ser para fins de procriação. Né? Então, essa ideia ela vem lá do começo do cristianismo. Então, olha, o sexo é alguma coisa suja, tudo. E aí criou-se uma dupla moral na Idade Média e que essa dupla moral ainda persiste. Tá? Em alguns lugares ainda persiste. Que é assim, olha, a moral para o homem é uma, a moral para a mulher é outra. Né? O homem pode tudo, a mulher não pode nada. Não era assim antigamente? Agora melhorou bastante, mas antigamente era assim. Então, a mulher, aqui ele coloca até no último parágrafo, né? Você cria, né, uma dicotomia no comportamento feminino. Né? Por exemplo, o homem que saía com todas as meninas é bacana, é um garanhão, joia, o pai fica orgulhoso. Se a menina saiu com vários rapazes, não pode, ela é uma pervertida. É hipocrisia, né? então, é hipocrisia. Né? Porque eu estou lembrando daqui do começo que você falou do homem, que é dos filmes, né? Quando a mulher, muitas vezes, ela perdoa uma traição por amor mesmo, porque pelos valores deles e, né, perdoa. E é muito mais aceitável pela sociedade a mulher ser traída e perdoar, né? Ou ela fingir que não sabe. E o homem, se ele finge que não sabe, ele é chamado de... manso. Isso.
E a mulher, ela não é. A gente até fala na ruindade, mas a sociedade não fala, né, que ela é aceita. Então, assim, realmente, é isso aí, ela é a dupla moral, que é a hipocrisia, então, né, esse puritanismo. Exatamente. E aí, do outro lado, o que a gente tem? A permissividade. Né? E aí, o que está acontecendo e que está deixando a cabeça do povo doido, de uma certa forma? É que de uns tempos para cá, muitos hábitos que antes eram considerados tabus, agora estão se tornando normais. Né? Por exemplo, as relações homoafetivas, né? E isso acaba incomodando muita gente, mas é algo que hoje... Né? As pessoas hoje estão fazendo as relações interraciais, que eu falando isso aqui pode parecer um absurdo, falando isso aqui em 2021, mas que há 30, 40 anos, as relações interraciais não eram assim tão naturais como hoje. Né? Então, olha quantas coisas, né? Entre camadas diferentes da sociedade. Então, quando a gente pega a permissividade, ela vai por outro lado. Então, eu acho que eu posso fazer tudo, mas muitas pessoas vão confundir as coisas. Né? Então, aquilo que a gente pode chamar de movimento natural, como esses exemplos que a gente deu, para muitas pessoas pode parecer permissividade. Então, a gente tem que ter um cuidado bacana, né? Aqui ele fala, os conservadores denominam de permissividade e a população, de modo geral, a classifica como sendo uma revolução sexual e até cultural. Né? Então, aquele que é muito conservador, e aqui não vai nenhuma alusão ao aspecto político, tá? Estamos falando só dos nossos hábitos mesmo. E eles vão, de repente, ter um pouco mais de dificuldade para digerir algumas coisas que são movimentos e que a gente vai ter que se habituar daqui para frente. Né? E o grande barato é que as pessoas podem fazer aquilo que elas quiserem, né? Desde que aquilo esteja de acordo com a moral delas. Né? E aqui, para fechar, né, a lei da reprodução. Aqui ele vai perguntar, por exemplo, aquilo que a Marina fez uma pergunta aquela hora, né? Então, por exemplo, ele pergunta se a reprodução dos seres vivos é uma lei natural, e os espíritos vão responder que sim. E que pensar dos usos que tem por fim deter a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade? Ele vai responder, os espíritos vão responder que isso prova a predominância do corpo sobre a alma, enquanto o homem está imerso na matéria. Fala do celibato voluntário, né, que é um estado de perfeição meritória. Ele pergunta se é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus. E ele fala que não. Os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todos. Mas aquele que faz do celibato um sacrifício para trabalhar em prol da humanidade, isso sim é meritório. Tá? Trocando em miúdos, Madre Teresa de Calcutá, respondendo a Marina, se ela faz isso em prol das outras pessoas, bacana. Agora, se eu falo assim, eu vou manter o celibato porque eu não quero saber de ninguém da minha vida, não quero saber de filho para me perturbar, não quero saber de mulher para me encher, aí não, aí eu estou sendo egoísta. Então, eu estou indo contra uma lei natural. Né? Vai depender muito, não do que eu faço em si, mas do objetivo com que eu faço aquilo. Um padre, de repente, ou uma freira que fala... A condição para eu servir nessa igreja é o celibato, mas eu prefiro servir as pessoas. Pô, bacana, legal. Né? Então, vai depender muito de como a gente faz isso. Tranquilo? Beleza? E vamos... Quem que lê a conclusão para a gente poder fechar isso aqui? Essa aulinha. Eu leio. Beleza. Conclusão. Eros é desejo, paixão e encontro. Para Hegel, ele é a fusão para o estabelecimento da unidade. Para Sócrates, em seu diálogo imaginário com Diotima, é a busca da imortalidade. Seria muito compará-lo ao amor cristão, mas podemos concluir que Eros é um dos caminhos que devemos percorrer para alcançar esta forma mais sublime da expressão de amor, que é o amor cristão. Eu não consigo amar a mim se eu não amo o outro. Eu não consigo amar o outro se eu não amo a mim. Né? Então, quando eu me entrego ao outro, eu consigo vivenciar um pouco melhor essa questão do amor. Para a gente fechar isso, eu penso o seguinte, tudo aquilo que foi colocado na nossa mente, tudo aquilo que foi colocado lá no nosso hardware, tudo aquilo que foi colocado...
tem um propósito, né? Você imaginou se não existisse esse tipo de amor eros, né? Como que seria a nossa vida? Como que seria a nossa existência? Então, eu penso que quando a pessoa o ser que projetou, né, o corpo humano, a mente humana, o espírito humano, ele pensou em tudo isso, né? E viu que isso poderia ser algo que enriqueceria a nossa experiência, a nossa vivência, né? Afinal de contas, você passar a vida sozinho deve ser muito complicado, né? Aqueles cruzeiros que a Marina falou que morre de vontade de fazer, eles, depois de um certo ponto, devem ficar muito monótonos, né? Deve ser muito bacana o primeiro cruzeiro, quando você tem aquela sensação de liberdade, depois de um divórcio, por exemplo, você fala, cara, eu vou para o cruzeiro e vou arrebentar, e vou pegar todas ou todos, e vou... Isso é muito bacana, mas se toda semana você ir para um cruzeiro, vai chegar um momento que vai ficar muito chato isso, né? Carlos, eu sugeriria, hoje é o seu aniversário de casamento, você vai comemorar, é claro. Claro. Você vai combinar e já fechar um cruzeiro com ela de bodas. Só esperar passar esse frio lascado, né? Resolvido, Marina, o problema. Olha, Paulo não poderia ser em data melhor, com todos os estudos de mulher. O Fabiano entrou um pouquinho, já fugiu. E você teve que aguentar aí o tempo. Falando de amor. Mas no Caribe não está esse frio, não, viu? Então, lá deve estar mais quente, né? Vou esperar abrir a temporada de cruzeiros, aí acabar a Covid, né? E só para retificar, o que o Spinoza fala? Ele fala assim, você gosta muito, por exemplo, de pamonha. É claro que o Spinoza não fala em pamonha, eu estou dando um exemplo aqui, né? Você gosta muito de pamonha? Então, a primeira pamonha é uma delícia. Fala, dá mais uma. A segunda pamonha já não desce tão bem quanto a primeira. Aí você fala, dá mais uma terceira pamonha. A terceira pamonha você já come no vaso sanitário, né? E a quarta pamonha é perigoso você morrer de overdose de pamonha. Então, tudo é muito bom. Então, a paixão é assim também. Só que tudo muito bem dosado, tudo muito bem regrado, né? Porque a gente acaba, muitas vezes, sucumbindo àquilo que a gente mais gosta, né? Então, é importante que a gente possa ter o quê? Equilíbrio, né? Eu insisto nisso. A gente buscar o nosso equilíbrio entre razão e paixão é a melhor maneira da gente conseguir trilhar o nosso caminho. Beleza? Tranquilo? Sim, então, mas antes do amor, a paixão é um gatilho, né? Porque como é que um gatilho. Você vai amar já de cara? Então, se não fosse a paixão, eu não conseguiria isso. Não é? Então, a paixão é o test drive, né? O test drive. A paixão é o test drive. Tem que ter a paixão, então. Tem que ter a paixão, porque é um na medida certa. Na medida certa. Sim, na dose certa. O equilíbrio. Mas aí é um tempo até transformar no amor, porque aí se não se transformar em amor também, acaba... Não, então, às vezes não se transforma em amor, às vezes acaba. Mas assim, é o que eu estava falando. Então, quando Deus ele cria o ser humano, a mente humana, então ele fala, esse é o gatilho, eu preciso que ele faça isso para começar um relacionamento, né? Agora, então, isso vivido da maneira correta, bacana. Então, é essa paixão que vai me fazer sair 3 horas da manhã para viajar, é essa paixão que vai fazer eu estourar o cartão de crédito para ficar junto com aquela pessoa, é essa paixão que vai fazer eu viajar 1000 quilômetros. Mas aí, até um certo ponto. Chegou a um certo ponto, agora sim, agora esse amor, ou ele vira um amor ágape, ou acabou. Você já viu aquelas histórias assim, você é amigo de alguém, anos, né? Ou é, tipo, até um parente, de alguém, há anos. E aí, um belo dia, a paixão desperta. Você já ama aquela pessoa como amigo, entendeu? E a paixão desperta, e aí você tem esse impulsozinho, que mesmo você já amava a pessoa, entendeu? Mas era um outro tipo de amor. E a paixão e dá aquela coisa de vocês dois, de repente, despertar isso, e aquilo vocês ficarem juntos e transformar num outro amor, né? Isso também acontece, que é também interessante. É porque era outra forma de ver. Eu via como amigo. Aí, de repente, eu senti um olhar diferente agora e despertou a paixão. Então, agora a gente começa um outro processo.
né? Então, mudou a forma de enxergar, né? Quem que Então, faz o encerramento para a gente? Pode não, falar. só mais uma coisinha, essas coisinhas que o senhor estava falando, eu sempre falo, nós somos o espiritismo, a gente não tem muita coisa, muitos exemplos que o senhor falou aí, de pessoas que não têm essa espiritualidade, não é nem ser espírita, não tem essa espiritualidade ou um pensamento com a alma, né? É muito materialista, né? Excessos, Sim, procurar prazeres, desejos. Que bom que a gente já está tentando estar no outro patamar, né, Marina? Porque é a Tá busca, tentando. é a busca da doutrina, né? Para que a gente possa. Mas, assim, às vezes, a personalidade nossa, às vezes, em alguns patamares, a gente já está num nível bacana, em alguns aspectos, e em outros não. Entendeu? Então, quando a gente pega, por exemplo, algumas questões, como eu brinquei aqui da traição conjugal, da promiscuidade, talvez a gente já tenha vencido isso. Mas outras questões, talvez a gente não tenha, né? Porque tem um escritor chamado Richard Bach. Ele escreveu um livrozinho que todo mundo já deve ter visto, Fernão Capelo Gaivota. Né? E tem um outro chamado Ilusões, um livro bem adolescente. E na contracapa de um desses livros, e eu vou encerrar com isso, ele fala assim: eis um teste para saber se a sua missão na Terra está cumprida. Se você está vivo, não está. Então, a gente sempre tem muito que aprender. Enquanto a gente estiver aqui, a gente tem, porque a gente tem muito ainda que aprender. E de repente nem dá tempo, né? Porque a vida é curta. A gente volta depois, aprende mais um pouquinho. Eu queria conhecer outros mundos. Hora que a gente... O tamanho da galáxia. Mas a gente vai.